Voltei! Esse pessoal entrando. Oi, Daiane, voltei. Charles já tá chegando aí agora. Vou mandar aqui pra ele. Oi, Ivan. Bruna, Samuel. Tudo bem, gente? E aí, Gabriel? Deixa eu só colocar aqui, a gente já vai. Aí, o Charles chegou. Deixa eu só. Aqui, agora vai. Muito bem. Vamos lá. Vai. Aê! Rapaz, Chegou! apanhei aqui pra te achar, viu? Desculpa. Não, não, tudo bem. Não, acontece, é mudança de horário aí, né? É, Uma loucura. que já Primeiramente, eu queria agradecer por ter aceitado o meu convite aqui. É uma honra ter você aqui na live Papo Musical. obrigado, querido. Eu que te agradeço o convite e a coragem de me chamar. Você não sabe o que te espera. Ah, é? Olha só. O pessoal fica falando, fala isso pra mim. Nossa, você é muito corajoso, você chega nas pessoas pedindo live, eu não consigo fazer isso. Não, Mandar um recado. Escreve, combina e vai. eu fico achando, não, não tenho cara dura, não. Eu vou, chego na pessoa e pergunto, bora fazer uma live? O não você já tem, né? Mas eu não sou ninguém. Sou uma pessoa muito simples, na verdade. Acessível, extremamente acessível. Sempre Que fui. legal. Cara, eu já, Vai. Eu não vou, a sei, gente não eu vou fazer combinou uma nada. travada. Eu já tive a honra de fazer uma oficina sua agora em janeiro, no Orf. Não sei se você lembra de mim, mas eu tava lá, Pô, tinha aqui umas em São 80 Paulo. pessoas no dia, né? Tinha bastante gente, né? Tinha E foi muito legal, deu para ver um pouquinho das suas ideias aí, né? Nessa, do seu trabalho, né? Foi um tempinho Ah, curto, né? Mas deu para aproveitar bastante, né? Foi muito eu- legal. quem vai entrevistar sou eu. Quero saber como é que chegou em você a aula do ponto de vista pedagógico, do ponto de Cê- vista é, humano. Vai, eu que quero. você fala assim no dia lá ou do seu trabalho em geral, assim? Ah, no dia, porque o meu trabalho em geral, o papel aceita qualquer coisa, né? Lá você Aham, viu. Claro que é um sim, encontro sim. isolado, não dá para fazer uma avaliação, Aham. mas a sua impressão ela é real, né? Você sentiu uma coisa e me interessa saber assim, ao vivo, expor, né, as fragilidades. Eu gosto disso. Cara, a minha sensação foi assim, assim, a gente tem um instrumento, né? A gente tem um instrumento, né? A gente consegue fazer música sem ter outro instrumento que a gente faz com o nosso corpo, né? E você mostrou ali formas de fazer música, né? Por mais que a gente, que é educador, já está explorando essa parte da percussão, né? Trabalha isso em sala de aula.
você trouxe outras possibilidades pra gente, né? Não só da percussão, mas da dança também, né? Da parte teatral, assim, eu vejo que você é muito teatral, mistura a dança, a música, e eu achei isso que foi bacana, né? Misturar as artes, né? Eu levei isso pra mim, falei, nossa, que legal, ele mistura tudo ali, com percussão, com a dança, e todo mundo vai fazendo. Eu falei, nossa, aquilo é incrível, já quero fazer isso em sala de aula, né? E isso, pra mim, assim, que me encantou mesmo, assim, lá no Orff, lá. Olha que engraçado. Aí eu quero te perguntar, onde você viu a parte do teatro aí, o âmbito teatral? Porque o âmbito da dança é muito claro. Acho que a gente dançou um coco, alguma outra coisa lá, ou alguma variação em cima daquela célula rítmica, né? Do coco, se não me Aham, engano, é em cima da célula rítmica do Congo do Espírito Santo, se eu me lembro bem. E o coco aham. tem um passo muito definido, dança o coco. Aquela célula do Congo do Espírito Santo eu improvisei ali uma coreografia. Improvisei, eu já Uhum. sabia o que ia fazer, mas é uma coisa que eu me dou a liberdade de colocar um desenho, um gestual, inspirado, impulsionado pela célula rítmica. Então, isso é muito claro para mim, o âmbito da percussão Aham. corporal e o âmbito da dança, né, e da coreografia. E o do canto. Então, tem o Sim. canto, coreografia, a dança tradicional, que já ela por si só já abre campo para uma discussão histórica e é um convite enorme para refletir, a gente se entender como brasileiros e brasileiras. E então, voltando à minha pergunta para você, que você está obrigado a falar bem de mim, você se lascou agora, se vira. Aonde você viu? Isso aí não tava nos meus planos, viu? Tava, né? Ao vivo é isso, ó, me chamou, se lascou. É isso aí. Você, aonde você viu o âmbito, como você pode me dizer, por palavras, onde você reconheceu o âmbito teatral naquele encontro? Essa é a minha curiosidade. Eu, eu acho que foi mais na parte da expressão, né? Na expressão, da expressão corporal, né? Na hora que a gente fazia os movimentos, tinha toda aquela expressão, né? A gente fazia de qualquer jeito, a gente fazia do jeito expressivo mesmo, né? Teatral na hora de fazer os movimentos. E o legal foi que todo mundo conseguiu captar a ideia, mesmo você não falando, mesmo você chegando e falar, gente, coloca mais como vamos dizer, uma expressão mesmo, né? Coloca aí um sorriso no rosto. Não, foi natural, né? Você não precisou falar nada, você só mostrou e o pessoal foi, assim, imitando, mas também fazendo do seu jeito, né? Isso que foi legal, essa parte, assim, que eu captei da parte teatral, assim. Então temos duas coisas aí, já puxando, né, o que você está falando como teor de discussão pedagógica, que eu acho que é um pouco o caminho do nosso papo aqui, né? Aham, Pedagogia, abordagem, sim, sim. enfim, eu cheguei atropelando, né? Nem deixei você conduzir. Então, Tranquilo, tranquilo. aproveitando só para Vamos finalizar, daí eu passo a bola para você. Seria razoável dizer, convidarmos-nos a refletir que a expressão, seja ela facial ou física, ela é um recurso pedagógico. Razoável dizer? lá. Deu uma travada aqui. Opa, Aqui também. Você me ouve? travou. Eu tô ouvindo, mas eu não tô te vendo. Nossa, eu tô com esse olho de quem ficou no meio do caminho aí, ó. Ficou engraçado. Mas eu te escuto bem. Ah, quer que eu te chamo de novo? Para ver Pode. se volta? Vai, pode. Rapidinho? Eu tô Vamos lá, aqui. rapidinho então. Vai. Beleza. Peraí, gente. Deu uma travada aqui, a gente já volta. Cadê o Charles? Aí, viu? Travou? Voltou?
Vol- Voltamos? Aê, acho que Voltamos. foi. Ai, que medo das Aê. conexões. Olha só que frase ambígua. Medo das conexões. Muito bem. Pode Então, prosseguir. tava falando sobre o recurso da expressão facial, dessa mímica, né? Que se isso, você, pelo que eu entendi do que você disse, essa mímica, esse jeito de se comunicar, e nem sendo pelo viés discursivo, é mais pelo... Uhum. Falou que muita coisa foi compreendida por você sem eu dizer nada. Então, esse recurso, eu vou chamar de mímica, né? Ou da expressão facial, da expressão corporal. Uhum. É um recurso pedagógico explicativo, né? Você explica coisas através disso, Com certeza. sem... E como é que... Aí a gente, como pedagogo, né? Como é que a gente coloca isso... Como é que ensina isso? É por imitação, a gente pega, cada um tem o seu tempero. Eu acredito que é por imitação mesmo. Eu acho que conforme você vai estudando com outras pessoas e você vê o jeito daquela pessoa, igual eu vi isso em você, entendeu? Eu acho que a pessoa pinta uma ideia, assim, nossa, que legal, ele não precisou falar nada, ele conseguiu fazer tudo que ele queria. Eu acho que isso com a criança funciona muito. Eu acho Funciona também. muito. E eu acho que é melhor do que você ter que gritar, pessoal, vai começar a aula. Não, talvez um gesto que você faz, ele já para. Opa, o que o professor está fazendo? O que é Aí isso? Né? E ele já entra. você acha que eu consegui isso? Eu acho, conseguiu. Rapaz, Sem isso dúvida. é um elogio tremendo. Ó, se não te perguntasse, eu não tenho essa certeza. Não, com certeza. Eu pareço maluquinho assim, mas eu vou com tudo muito estudado. Não, eu imagino. Eu vou muito estudado, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Agora, é claro que no meio do caminho, né, você se adapta. Um encontro humano é um encontro que acontece ali na dinâmica do momento, né? A gente prevê mais ou menos, né? Tem uma previsão, assim, um grau de previsibilidade que tem fragilidades, né? E isso é bom, né? Isso é bom, essa fragilidade. Me coloca numa situação de estar sempre atento e também naquela situação de não ter a resposta, de não saber o que fazer. E aquilo também, olha, não sei o que fazer. Eu devo ter feito isso, eu faço com muita frequência. Falei, olha, estou perdido. Eu acho isso bacana, porque até os alunos acham que o professor não erra. É, Né? O professor é sempre o certinho, o professor sabe tudo. Eu, nas minhas aulas, erro muito também. e você Eu fala erro. para o aluno, você Eu fala, falo, falei, nossa, ou tudo eles errado. percebem que eu erro, professor. Aí eu falo, não, mas eu também erro, gente, né? Ó, quantos vocês são, né? Ou a atividade, às vezes é um pouco complexa, por mais que a gente treina, faz várias vezes, às vezes você tem que estar prestando atenção em várias coisas que distrai, às vezes erra, né? Isso acontece. Né? E eu acho isso legal também mostrar para o aluno. Porque foi assim, o professor também erra, então eu também posso errar, mas eu também posso fazer certo igual ele. Né? Eu acho isso legal, eu acho isso é um aprendizado. Eu acho. Eu acho que a cumplicidade, como desenvolver esse território do diálogo, o território da cumplicidade, ele é para mim ele é um tema, ele é um tópico da aula. Como que eu penso nessa possibilidade de criar uma cumplicidade no coletivo ali. Porque uma vez que estamos cúmplices um do outro, a minha fragilidade, o meu medo, ele ganha o teu suporte. Você é cúmplice da minha fragilidade e eu da tua. Então, na onde você é frágil, eu vou ali te apoio e você a mim. E isso cria uma sinergia no organismo, encontro humano, assim, bastante legal. Ó, a Daiana já está fazendo pergunta. A gente vai responder as perguntas assim. Como é que você está Sim, organizando isso? Vou passar a bola para você.
te cortando rapidinho, eu queria que antes você respondesse as perguntas pro pessoal aí, né? A gente já entrou com tudo, até você fazendo perguntas para mim, a gente já começou. Legal, gostei. Eu queria, porque tem pessoal aqui que acompanha as lives que às vezes não conhece os educadores, né? Tem a galera que já conhece o trabalho de vários educadores aqui, tem alguns não. E eu queria que você se apresentasse para eles. Quem que é o Charles? Chegou aqui com tudo, falando um monte. Já entreguei todo. Vai, Charles Haas é o meu nome. Eu cresci para ser um atleta adolescente, de atleta mesmo, assim, de treinar em clube federado, para disputar torneio. Então fiz natação, fiz remo e fiz vôlei. E isso me deu uma condição física e a capoeira anterior a tudo isso. Eu fazia capoeira anterior a tudo isso. Então isso me colocou assim, hoje olhando em retrospectiva, né, eu entendo a capoeira. Puxa, falar da capoeira merece 20 lives. A importância da capoeira para o indivíduo, para o coletivo, para o imaginário de todo brasileiro e brasileira, a importância histórica que isso tem na vida da gente desde sempre, que representa muita coisa, como no âmbito da resistência, da resiliência, né, da criatividade, essa coisa que nasceu aqui no Brasil. Então, esse foi meu primeiro contato com dança, arte, vamos chamar de arte marcial, e música feita em roda, com palma, pandeiro, brimbal, atabaque. Então, já tinha um ambiente transdisciplinar ali, quando eu tinha uns 9, 10 anos. Eu já vivia aquilo. Aí depois fui fazer esporte com um jeito mais rigoroso, assim. E voltei a fazer capoeira misturado com dança, lá com uns 20 anos. Um mestre Anandi das Areias. É vivo ainda. E ele tinha uma coisa com a dança, a ginga e a dança, e aquilo me encantava. Eu falei, caramba, isso, como é dança isso, né? Muito dança. Aí depois fui trabalhar com montagem de vídeo, montei longa-metragem, videoclipe, documentário. Era editor de imagens. Mudei minha vida. Fiz psicologia 1 ano e conheci um amigão, o Humberto, que me ensinou a tocar uma música do Pink Floyd. Eu tinha 19 para 20 anos. Eu toquei violão com 20 anos. Aí, cara, entrei nesse negócio da música, a música me pegou, não sei quem que pegou quem. Fui estudar isso que, com todo o aspecto da minha personalidade, um pouco obsessiva para algumas coisas, um pouco muito disciplinada, né? Ou muito disciplinado, não sei se eu sou obsessivo. Mas eu estudei em conservatório clássico, na Escola Municipal de Música, fiz o LM, fiz violão clássico, regência coral, com a Naomi, que nos deixou Ah, não. tem um mês, cara. Nem vamos entrar Pois é. no capítulo vírus. Eu fico no capítulo Naomi, minha querida Naomi. E daí pra frente a dança sempre esteve muito próxima, eu próximo da dança, a dança de mim, por demandas de trabalho também, nem era uma coisa de vou dançar porque posso, vou dançar porque preciso dançar, sabe? Não sei se você me ouve, deu uma travada aí. Opa, travou. Tá deu uma travada aqui agora. Agora foi, pode. Cara, eu vou ter que fazer saltos no tempo, senão eu vou falar muito aqui. Aí montei peças de teatro, trabalhei com grupos jovens, concebi projetos multidisciplinares. Eu trabalhei 9 anos no SESC como funcionário. E ali eu até tem um cara do SESC aí que eu vi entrar, o Paulinho, que foi um grande amigo e foi um grande impulso que ele me deu para ele que veio botar pilha em mim. Cara, por que você não faz uma coisa com teatro, música e dança? Mas para coordenar, sabe? Isso antes de entrar no Barbatux, mas eu já fazia aulas com o Barba, eu já dominava a técnica do Barbatux. Então isso tudo foi me compondo, até entrar Uhum. no Barbatux, né? Então já tinha uma coisa de dirigir projetos de teatro e dança e música. A dança já era parte da minha vida, a capoeira desde o início.
Aí o Barba me convidou para entrar no grupo, isso tem 10 para 11 anos. E depois disso eu tenho que citar o Alisson Lima. Eu tô pulando um monte de gente. Eu acho que tô torcendo para ouvidas, não ficar muito longo o papo. Eu conheci o Alisson Lima, com quem eu fiz aula de frevo capoeira. A Olha, relação do frevo com a capoeira, que se não fosse a capoeira, isso eu não sei se eu disse naquela aula, eu creio que não, porque a gente não falou de capoeira nem de frevo na aula que você fez comigo. Se não aham. fosse a capoeira, não existiria o frevo. Você sabia disso, Gustavo? Olha só, não sabia não. Cara, nem quase pouquíssimos brasileiros e brasileiras sabem. É assustador isso. Eu soube adulto, né, a história resumidissimamente, né? Os blocos carnavalescos no fim do século XIX e começo do século XX em Pernambuco tinham os grupos capoeiras na frente, a banda atrás e os grupos na frente. Numa certa esquina, às vezes se encontravam dois grupos. E às vezes surgia uma rivalidade e um confronto de luta, de conflito físico ali. A polícia Uhum. intervinha para reprimir os capoeiras. Os capoeiras, para não tomar pancada da polícia, disfarçavam, dançando, dizendo, não, isso aqui, querendo dizer com o corpo, não é luta, é dança. Os passos do frevo foram se desenrolando No meio. dessa semente aí, dessa semeadura maluca aí, desse encontro histórico. A grosso modo, a história que eu conheço é essa, cara. Aí, Nossa, que legal. aí o Alisson Lima, Tem professor história assim que da cultura brasileira que nem os nem não é todos os brasileiros que não sabiam, né? E a gente deixa perder isso. pelo Olha amor de só. Deus, isso é uma coisa, isso é uma história. O que o É. coco tem para dizer, o que o cavalo marinho tem para dizer, o que o fandango tem para dizer, o que a chula gaúcha tem para dizer, o que a chula baiana tem para dizer. Veja bem, o mesmo nome em lugares de, né, Bahia e Rio Grande do Sul. O que o boi de Santa Catarina tem a dizer, o que o boi do Maranhão tem a dizer, o que o boi do Amazonas tem a dizer, o que o coco de Zambi do Rio Grande do Norte tem a dizer, as histórias internas de cada manifestação cultural, que eu quero dizer. Eu te falei uma, da capoeira do frevo, que é a que me toca mais, que eu fazia capoeira, fui dançar. Uhum. E o Alisson Lima é meu amigão, a gente cria junto. Grande mestre, fiz 5 anos de aula com o Alisson. Aí eu entrei numas de. E a percussão corporal junto com isso daí. Foi entrando junto, né? Daí a Que oficina que você fez, que é música corporal na gestualidade das danças brasileiras. Então tem Aham. coerência. Pode parecer esquisito, mas tem coerência. Sim, eu achei legal que esses dias a minha irmã, ela é dançarina, e ela tava fazendo uma live aí de um dançarino, assim, e ele colocou percussão corporal, até parei, falei, nossa, que legal! Primeiro, assim, um dançarino, assim, de rua, assim, né, das danças urbanas, assim, que misturou percussão corporal junto com a dança, falei, nossa, que legal, né? E Tal. realmente, você falando assim, tem tudo a ver, tá tudo junto ali, né? E eu acho muito Muito, bacana isso, cara. pura, assim. Tem uma técnica, uma expressão artística americana que se chama step, que ela é pura percussão corporal. E eles são extremamente virtuosos musicalmente e gestualmente. E os gestos deles são super geométricos, né? Não tem curva, não tem essa ginga da capoeira, esse S nosso, né? E eles são super alongados e fortes, tá? Mas a estética gestual ali é super geométrica do step americano. E é uma potência, cara, esse negócio. E é música, é uma dança. E isso é do começo do século XX, cara. Também já uma coisa de resiliência negra. Bom, a gente tem racismo até hoje no Brasil. Né? Imagina no começo do século XX, nos Estados Unidos, no Brasil também, em todo lugar, né? Então, surgiram muitas coisas depois com essa página triste da história, muita coisa muito potente, muito forte,
com muita beleza, surgiu. Mas surgiu desse contexto de opressão, né? Como a capoeira, como steps, o handbone americano, o próprio sapateado, né? Que eu não conheço bem a história. Mas eu andei lendo, que os negros americanos tiveram menos acesso a tambores do que os negros brasileiros. Então eles desenvolveram o step, o sapateado, o handbone, que era sem instrumento. Já a capoeira já tinha, né, alguns instrumentos, né? Não sei, isso a conferir. Já estou estudando isso daí. Estou indo atrás dessa informação. Quem teve mais Opa. acesso aos tambores ou não. Passo a bola para você. Aí, deu uma travadinha aqui, mas deu para escutar. Que legal, Charles. Bacana essa história, né? Vivendo e aprendendo, né? Eu não sabia disso. E muita gente que comentou aqui também falou que não sabia dessa história, né? E como uma coisa está ligada na outra, né? E a gente não sabe, né? E às vezes a gente tem até um preconceito com a outra coisa e ela é totalmente relacionada a essa coisa aí que a pessoa às vezes deixa de lado ali, né? É muito legal isso. Que nós, como professores, eu posso falar da minha experiência, mas tenho certeza que isso atinge todo professor no Brasil, sobretudo, né? Posso falar mais do Brasil. Eu tô falando com você da Itália, né? Não sei se eu comentei. Então, eu não Sim, sei sim, a sim, você realidade do falou. professor aqui. Mas a realidade do professor no Brasil, cara, é pegar um monte de aula, trabalhar em mais de uma escola, dar aula particular. E o projeto pessoal, né, do Gustavo, que é tocar violão, que eu vi que você toca, você tem um duo, você tem um solo. Esse tempo é muito restrito, cara. Então, sobra muito pouco tempo da gente entrar, de ter tempo e entrar em outros assuntos, né? A gente está sempre elaborando aula, tentando dar uma aula com o máximo de dignidade, resolvendo questões econômicas, que é uma pressão sempre muito forte sobre o artista e o artista educador. Então, isso tudo sufoca, né, o indivíduo, né? Então, A gente não para, né, o Charles? É, igual você falou, a gente tem que dar aula durante a semana em várias escolas, né? A gente tem, às vezes, no meu caso, no seu caso, tem uma oficina para educadores também, que já é mais um tempo. Aí você é músico também, às vezes você toca na noite ou faz alguma festa. Então, é aquele caso, você tem que sempre estar inventando as coisas, né, cara? mas que tempo você vai ter para estudar o handbone americano? Para estudar, acaba sobrando pouco tempo para esse ócio criativo, para essa coisa inesperada que pode aparecer, né? O meu encontro com o Barba, com o Fernando Barba, do Barbatux, que foi um divisor de águas na minha vida. Aquilo foi uma sorte, né? Houve um espaço de tempo cronológico na minha vida, onde eu podia ir numa aula do Barba. No caso, era na USP, no Coralusp. Eu cantava num grupo vocal. Cantei muitos anos em grupo vocal também, na USP. E antes de ensaiar, tinha aula do Barba. Então, né, um pouco sendo condescendente com essa situação de pressão do educador artista, qual o tempo livre que ele tem para ter essa surpresa da vida, esse encontro inesperado, e isso revelar uma coisa, no mínimo interessante, curiosa, que estimula, né, você a uma pesquisa que você não esperava. Não é simples isso. É uma Não, sorte. com certeza, cara, com certeza. É muito. Hoje em dia, ainda mais, né? Tem muita informação, né? Por mais que pareça que tem muita informação, parece que você não consegue captar tudo, né? É tudo de uma vez, assim, né? E você não consegue. Às vezes, né? Igual eu. Eu era um músico de orquestra, né? Eu era um músico de orquestra, violista, né? Tocava em orquestra, cara, eu nunca tinha conhecido Orff, musicalização, e tipo, isso existe faz muito tempo. E eu fico me perguntando, onde eu tava? Onde eu tava ali, né? Porque igual você tá falando, hoje a gente vive num mundo que a gente quer fazer tantas coisas, e às vezes tem coisas que a gente também nem conhece, né? Essa E, pergunta é boa, essa pergunta, onde que eu estava? Né? é, É uma pergunta que coloca já a imagem do indivíduo e o mundo todo que ele não acessa. Ele está aonde que ele está naquele momento, né?
você tá apagando a minha ironia, é uma ironia que eu tenho. Eu tava pagando conta, cara. Tava levantando um dinheiro para pagar conta. Aí você se dedica para isso, né? Senão não fecha a conta, né? Como a gente diz no Brasil. Sim, sim. Ah, isso é verdade. É verdade mesmo. Infelizmente, é a verdade. Ó, quem que falou do Fernando Baba? Priscila. Ah, a Priscila tá em várias, Priscila. Aqui. Maravilha. Tá sempre na área. Então, para mais com Bumba Meu Boi, eu tive essa. Ela dança lá no Morro do Querosene com o grupo Cupuaçu. E Que sempre faz legal. Tem um um pessoal bar. aqui que comentou aqui. Vamos dar uma pesquisada aqui. Sadam. Charles, como é ensinar musicalização para crianças sendo brasileiro, considerando o conteúdo de aula versus cultura do país? Ah, que delícia de pergunta. Eu acho que a gente já quase respondeu um pouquinho, né? É isso que eu ia falar. A gente meio que comentou isso já. A gente respondeu um pouquinho. Eu acho, talvez adicionando um comentário a mais, primeiro o professor ele está inserido no contexto da escola. Talvez a escola já tenha um projeto anual onde certas abordagens são mais pertinentes porque se relacionam, dialogam com aquele projeto que a escola já propõe, né? Se a escola for uma escola flexível, depende da coordenação, que esse é um outro assunto ainda, né, que se pode discutir. Eu dei aula na escola Ágora, em Cotia. E ali era muito flexível. É uma escola que eu sou muito fã daquela escola, muito fã da coordenadora, os professores, um ambiente muito favorável à criação e muito flexível. Sempre teve cultura popular ali. Né? Sempre teve. Né? Você puxa um Gilberto Gil, por exemplo, vou citar, porque o Gilberto Gil, Caetano Veloso, o Djavan, sempre tem várias músicas que tem o Ijexá baiano ali, né? Embora o Djavan seja de Alagoas, tem músicas que é Ijexá. Então você pode abordar o Ijexá baiano através do Gil, do Caetano, do Djavan, vários grupos, o Barbatuques tem Ijexá. Então você pega um tema de cultura popular brasileira, percebe quem executa, aí, né, se for percussão corporal, vai de Barbatuques. Opa! Se for Gilberto É a Gil, primeira coisa. aí vai aquilo, vai do que você domina tecnicamente, né? Se você domina a percussão corporal, você tem essa possibilidade aí de navegar nessa onda, de surfar essa Uhum. onda aí. Se você domina mais o violão, vai para, né, pro Gil, pro Djavan, que pô, tem uma harmonia super rica. Aí depende de como você quer vincular, né? E está relacionado ao E contexto. depende também do seu ambiente de trabalho, né? Tem que ver o que você está fazendo ali, né? O que você está trabalhando ali? Você está trabalhando com o instrumento, né? A parte da performance, você está trabalhando mais a musicalização, a educação musical, a expressão, a percussão, né? Em geral, assim, né? O ensino de música, assim, em geral, né? Que em escola regular, né? Que rola bastante, cara. Nas minhas aulas rola muita percussão corporal. Ai, que Muito massa. mesmo. Barbatuques, então. Barbatuques é demais. Eu faço parte do grupo, eu sou fã do grupo. Eu tô como integrante e fã. É um trabalho único, cara, do planeta. Sim, sem Ponto. dúvida. É um trabalho único. Eu olho aqui e falo, rapaz, que surpresa que aconteceu na minha vida. Então, uma recomendação que eu posso fazer aqui, uma provocação. Questione-se para ver se você tem algum espaço para receber surpresas da vida. Senão a Legal. gente fica pagando conta, cara, que é necessária e tem que pagar. Mas e a surpresa? Uhum. Não diz E o mais. prazer, né? E o prazer, né? Puxa, esse é outro tópico longo, precisa de outra live. Falar de prazer, de ensinar com alegria, de aprender na alegria, não na agonia. Sim, sim. Tópico de conteúdo de aula na minha cabeça. Aprender com alegria, né? Você falou do teatro ali, eu puxo, acho que aquela coisa do teatro também para trazer o lúdico, esse espaço de bagunça, entendeu? Aparente bagunça, mas tá tudo organizado. Com certeza. E deixa eu te Cara, falar uma ó, coisa. Ah, as que perguntar. Não, eu ia falar aqui nos comentários, mas depois a gente segue. Você que tá bom. manda.
Porque em 5 minutos eu tenho uma reunião com o Barbatux, falando em Barbatux. Verdade. Você me perdoa porque eu atrasei, me confundi para entrar aqui. Perdão aí, pessoal. Desculpa. Não, tranquilo. Deixo com você a bola aí, para a gente ir já pensando nesse finalmente. Tá. Ó, eu queria que você falasse então para mim, até marquei ali, pra você falar como que foi esse trabalho seu da parte dos grupos cênicos, né, de teatro. Fiquei sabendo, eu vi lá, fiquei sabendo, não, eu li, né, que você trabalhou em fez trilhas, né, para esses espetáculos aí. Como que foi esse trabalho aí? Conta um pouco pra gente. Cara, existe um- uma parte do meu currículo que é relacionada à coordenação e direção de projeto artístico. E uma outra onde eu sou diretor musical. A que você está perguntando, acho que é de direção musical para teatro. Confere? Aham. Sim, sim, sim. Eu trabalhei com várias companhias, sobretudo companhias de teatro de rua de São Paulo. Então, processos, né, longos, de 1 ano, 2, muito exercício teatral, discussão de roteiro, dramaturgia, para alinhar o que se quer criar. E a música vinha junto com esse processo, né? Eu participava, eu ia trabalhando com os atores, sentindo como cada um canta, o que cada um toca. Ah, um toca sanfona, um toca violão, não, um toca percussão. Pô, tem uma pessoa que canta super bem, tem um que não afina por nada. Aí eu ia sacando a minha orquestra ali, né? E buscando potencializar essa pessoa onde ela tem facilidade, prazer e gana de fazer. E sempre fui música autoral. Te afirmo aqui, Gustavo, eu devo ter fácil, cara, uns 10 CDs que eu não gravei de trilha Olha, para teatro. que legal. Quando eu lembro disso, é legal, mas tem um lado que eu falo, puta, como é que eu não tenho isso registrado? Assim, né? Tem lá um DVD, mas é na rua, captação de rua, imagina, num DVD. A música não sai, sabe? Perfeita, né? Não tem um som claro. Não, às vezes o ator de rua tá sempre olhando 360, né? Não é o palco, ele aqui e a audiência na frente. É 360 o tempo todo. Então a captação de som é aquele PA de rua. Rapaz, enfim, não tenho, Que tem legal. uns 10 CDs aí que fica para a história. Ah, mas aí pode ser projetos futuros aí, né? Pode ser, o difícil vai ser lembrar como é que era a música, né? Acho melhor fazer uma nova. Vamos fazer uma nova. Eu vou fazer uma nova. Acho que é mais fácil fazer do zero. Ô, Charles, a gente já foi encerrando. Tinha bastante coisa aqui pra gente conversar, mas eu sei que você vai ter uma reunião aí. Mas o pessoal perguntou, eu também ia perguntar isso. Como que foi que chegou o convite para você entrar entrar no Barbatux? Ó, é uma pergunta legal. Eu nunca pensei em entrar no Barbatux, porque eu sempre senti que o Barbatux já estava com um grupo muito coeso, não tinha necessidade de ter uma outra pessoa. E eu já estava há 10 anos fazendo aula toda semana com Barba. Às vezes eu substituía o próprio Barba no grupo de estudos. Então já tinha bastante domínio, né, dessa Uhum. ação física para realizar, né, corporal, dos sons, tal, para articular os ritmos, né, que a gente praticava ali. E depois de uns 9 anos disso, o Barba começou a falar, olha, o Barba muito esperto, eu acho que ele já intuía que ia ter alguém que ia sair, no caso foi o Bruno Buarque que saiu. E eu estava super envolvido com o Barba, estudando pra caramba, e em dúvida de deixar um trabalho. Foi muito louco isso, né? Eu estava no Sesc, né? Um pouco assim, em crise, aquelas crises que a gente tem. Sair desse trabalho, vou para onde? Pô, no mesmo dia, assim, dessa crise, o Barba falou, olha, quer encarar uma empreitada forte aí? Porra, não pensei 2 vezes, cara. Uma surpresa maravilhosa, porque eu não esperava mesmo. Então foi um convite do Barba, depois de quase 10 anos praticando. Pô, ninguém fica 10 anos sem fazer o que não gosta, né? Ou fica? Boa pergunta, hein? É, Fica a pergunta. Eu não fica quero aqui. ficar, não, cara.
Eu também não. Quero ficar nem um ano naquilo que eu não gosto. A não ser que eu precise pagar a conta. Aí entra aquela relação entre gostar e a necessidade, o recurso financeiro que você tem. Isso pesa e a gente acaba decidindo pela grana, né? Certos projetos. Mas o do caso do Barba foi coração até hoje. Eu tô. Nossa, Eu tenho o mesmo prazer de fazer até hoje, ou até mais. Até, que legal. até mais forte. Foi maravilhoso. O E Barba foi demais ter conhecido ele. que bacana. Ô, Charles, então eu vou liberar você aí, que eu acho que você já tá atrasado, né? Um pouquinho. Eu explico lá pro Cara, pessoal. mas ó, muito obrigado mesmo por ter aceitado meu convite. Foi muito legal bater esse papo com você, né? Tinha mais coisas pra gente falar, mas a gente marca outro dia aí, uma outra live aí, a gente faz de novo, bate de novo esse papo aí, tá bom? Eu Cara, topo, ó. Já assumo o compromisso. Eu topo. Vamos fazer outra. então beleza. Depois a gente conversa então, a gente marca outro Beleza. dia aí, tá bom? Charles, muito obrigado, sucesso pra você aí, tá bom? E a gente vai É se nóis. vendo aí, conversando, tá bom? Pessoal, Abraço muito forte obrigado aí. para todos e todas. Certo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, Charles. Tchau, tchau. Tchau, querido.